Gente, olha só, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais e Previdência Privada, baseada nos dados do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, revela o seguinte: são roubados em média 1.256 veículos por dia no Brasil. 1.256 veículos por dia, ultrapassando 38 mil ocorrências mensais, número que pode chegar a mais de 451 mil até o final do ano, se a média se mantiver. O Sudeste, região que concentra a maior frota, também é a que mais sofre com os roubos, responsável aí por 63,43% desses incidentes. É bastante coisa, né? Os números são impressionantes aí. Mas a gente falou bastante sobre essa questão dos roubos e dos furtos. Agora vamos falar sobre pirataria. Não deixa de ser um roubo, não deixa de ser um furto. Quando eu faço cópia de um produto que eu não tenho os direitos autorais, eu estou cometendo um crime, doutor? Sem dúvida. Está cometendo um crime e tem uma lei específica sobre esse crime. Não é furto, não é roubo, é uma outra modalidade. Doutor, só um minutinho. Pastor, troca de microfone com o doutor, só um minutinho, a gente teve um probleminha de áudio. Só me responde de novo. Então, a gente realmente está cometendo um crime quando eu estou copiando esse produto? Seguramente. Existe uma lei especial, uma lei que determina essa questão, as penalidades e tudo, e isso aí é penado severamente. É penado severamente no código, nas nossas leis. E ela é alastrada hoje, quase que é muito difícil até de combater. É isso que eu ia falar. Acho que o combate é complicado porque, bom, existem duas possibilidades aqui que eu estou pensando. Eu tenho a cópia de um DVD, eu tenho a cópia de um CD, que tem ali um produto artístico, e quando eu estou comercializando isso, de repente a pessoa pode ser presa em flagrante ou pode ser denunciada. Agora, quando eu baixo um filme no meu computador ou quando eu assisto um seriado ali no meu computador que eu baixei e não paguei por ele, eu estou cometendo um crime. Seguramente, porque você está dando um prejuízo, você está causando um dano para o autor, para os direitos autorais. Seguramente. A apuração é complicada. Quando a baixa é feita via computadores e é complicada a apuração e chegar à autoria. Né? Mas o que nós vemos hoje está alastrado. Agora, a gente está falando de um crime, a gente está falando também de um pecado, né, pastor? Eu acho que esse pecado é mais assim na consciência mesmo, porque... Vamos lá, esses crimes são feitos dentro de casa, um particular, às vezes com a família inteira reunida, liga lá no YouTube, assiste o filme. Eu já vi eu já vi diretor de jovem de igreja que, não, eu vou copiar esse material porque vai ser uma bênção para os jovens aqui da minha igreja. Aí copia e dá para todo mundo. Até a pirataria religiosa para a expansão do reino também é crime. Também é crime. Então não justifica. A Bíblia ela trata, no texto de Jeremias, capítulo 22, 13, diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem os direitos e que se vale do serviço do seu próximo, sem pagar para ele o seu salário. Ai daquele que utiliza o serviço do outro sem pagar o seu salário. E, tratando agora a questão legal, se existe uma lei, existe uma norma a ser cumprida, e se nós fazemos isso contrário a isso, então se torna um crime. Na época de Jesus não tinha DVD, não tinha filme, né, para essas questões de direitos autorais, na época de Jesus não tinha. Mas o princípio é o mesmo. Quando Deus entregou as tábuas na mão de Moisés, não existia a questão da pirataria, mas o princípio está ali inserido. Exatamente. Né? Quanto tempo um compositor leva para compor uma música? Claro. Quanto tempo um diretor leva ali para desenvolver um filme? A ideia, isso é trabalho. Agora, simplesmente nós vamos lá fazer uso do trabalho do outro sem pagar nada, isso com certeza uma desonra a Deus. E acontece que existem as doenças silenciosas, né? Hipertensão, por exemplo, é uma doença silenciosa. Eu acho que esse negócio da pirataria é um pecado silencioso, porque eu não sei se a pessoa às vezes não tem consciência de que é um pecado, eu não sei se a pessoa às vezes ela quer fazer vistas grossas por conta disso, mas ela está pecando, ela está subtraindo, eu gostei da palavra que o doutor trouxe, ela está subtraindo do outro o seu trabalho sem pagar por ele, né?
Então isso é muito sério. Sem dúvida, isso é terrível. Em termos morais, simples, é terrível. Agora, se nós levarmos para quem já conhece a palavra de Deus, se torna muito mais rigoroso. Exatamente. E muito mais, você é muito mais cobrado, né? Eu vejo que essa questão da subtração, eu falo subtração porque o código fala subtrair coisa alheia móvel. Então, eu estou citando o texto na sua íntegra. Mas esse causar um prejuízo, seja ele de qualquer forma, em termos espirituais, ele é muito amplo, e nós que temos que passar isso, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que dar o nosso testemunho de vida sobre isso. Então, você não só combate, você não participa, mas como você tenta impedir também e dar exemplo. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que eu creio que o detalhe principal hoje é relativar o pecado. Tudo hoje é muito relativo. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem. E aí a gente entra num ponto perigoso. Espiritualmente falando, o Espírito Santo ele tem a capacidade, uma das suas ações, né, das suas funções, é convencer o ser humano do pecado e do juízo. Agora, você olha assim, o camarada fazendo algo assim. Às vezes é relativo que ele mesmo vai cauterizando a sua consciência. Ao ponto da consciência não acusar mais, do Espírito Santo não fazer mais o trabalho na mente dele. Ele não deixa espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Não deixa espaço. Gente, foi muito boa a nossa conversa. Gostei demais da presença de vocês. Bem. Muito obrigado, foi muito esclarecedor, a gente conseguiu tocar nos principais pontos aqui. Muito obrigado, Dr. Verney, pela sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua gentileza de ter me convidado, de estar aqui participando, dizendo das coisas, não só da polícia, mas também do reino de Deus, que é muito importante, talvez mais importante. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço o convite, muito bom o programa. E eu peço a gentileza, Wagner, só para mandar um abraço para um grupo especial que eu prometi para eles, que é o grupo da capelania escolar da Paulista do Vale, né? O pastor Ronaldo, o pastor Charles. Legal. Tal, a galera toda ali. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigado pela presença. Um abraço aí para todo o pessoal da capelania aqui da nossa região, viu? Olha, nunca vi o justo mendigar o pão. Tá aí um bom versículo para ficar na nossa memória, no nosso coração, finalizando o programa de hoje. E essa história de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão e achado não é roubado, acho que essas frases aí caíram por terra depois do nosso programa de hoje. Amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem o nosso encontro. A gente vai rever o mandamento Não Matarás, tá imperdível o programa. E na segunda-feira, estamos ao vivo aqui, às 5 horas da tarde, falando sobre Não Dirás Falso Testemunho. Então, a gente está quase encerrando a nossa série sobre os 10 mandamentos, que está fantástica. Você não pode perder e eu te espero, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.